olha que interessante. E quando o Senhor quer que morra? Acordei com isso forte no meu espírito, o Senhor me levando para João 11. Exatamente assim. E quando Ele quer que morra? E quando o plano dele é muito superior àquele que a gente imaginou, planejou, mas isso gritou tão forte no meu espírito, e quando Ele quer que morra? E se Ele quer que morra? O que será? Na minha vida, na sua, que Ele quer que morra, para trazer de volta, de uma maneira surpreendente. Já te ocorreu que muitas vezes Deus vai nos levar para um nível até que tudo que precisa morrer, venha morrer, para que Ele possa trazer uma coisa nova de volta? Às vezes nós estamos com aquela perspectiva. Que coisa, o Senhor não me respondeu. É tarde demais. Agora já acabou. Foi muito longe. Mas eu gosto da palavra, da expressão que o Senhor usa. Lázaro, o senhor está dormindo. Nós vamos despertá-lo do sono. Aí os discípulos não entenderam, então ele disse, não, ele morreu. Mas eu estou feliz que isso tenha acontecido. Vamos ler o texto, que a palavra fala mais do que qualquer palavra humana. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Veja que não tem nada fora do controle. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. Você está vendo? Quem nunca viveu? Bom, eu entrei com o Murilo no hospital com um braço arrancado, amputado, condenado. Então, a perspectiva humana é que a nossa história ia terminar ali, com uma tragédia, um menino de 7 anos, sem o seu braço direito. Quem nunca viveu um drama, um diagnóstico? Eu ainda falei do pastor Poichu na sexta-feira, que ele, quando teve um encontro com o Senhor, ele era um jovem, que eu acho que tinha de 19 anos, que, de repente, num dia comum, começou a sangrar pelo nariz, pela boca, e resumindo a história, ele tinha tuberculose no estado avançado, e o médico disse, você tem 3 meses de vida. E foram nesses 3 meses foram 3 meses de grande mudança para a vida dele, e que ele ouviu falar do Senhor, ganhou uma Bíblia de uma moça, e a vida dele foi ali um divisor de águas, e ele falou com o Senhor, e ele foi curado. E o homem que recebeu 3 meses de vida só, morreu idoso, deixando um legado incrível, sendo líder
da maior igreja do mundo até então. Você já imaginou que às vezes aquilo que vem com a ideia de te matar é exatamente para matar tudo aquilo que precisa realmente morrer? Para sair uma coisa nova. E às vezes Deus tem que diminuir, Ele tem que dar aquela boa enxugada, Ele tem que deixar morrer, para que então Ele possa nos levar para um outro tempo, para um outro nível de vida, nos dar uma perspectiva totalmente diferente. E isso é prova do amor dele. Bom, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Não vai, quando terminar e não terminou, quando terminar e não terminou, quando terminar e não terminou. Mas morreu, mas não terminou. Morreu, mas não terminou. Não é lindo isso? Morreu, mas não terminou. Às vezes quantas vezes eu vi isso? Desde casamentos que morreram, mas não tinha terminado. Ministérios que morreram, parece que a pessoa morreu. Aquele chamado morreu, parece que tudo mas não tinha terminado. Eu vi pessoas que parecia que a história tinha se encerrado ali, mas não tinha. O que será que morreu, mas não terminou? Porque neste caso, a morte era só um processo para levar para uma outra vida. Nós só nos tornamos novas criaturas porque a velha morreu. Nós só fomos reconciliados com Jesus porque Ele morreu. E ressuscitou, mas a morte não foi o fim. O que é preciso morrer, mas não é o fim? Tem que morrer, mas não é o fim. Às vezes parece que é o fim. Porque algo morreu. Mas não é porque morreu que é o fim. Muitas vezes a morte, e nós cristãos sabemos disso mais do que qualquer outro, que a morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova vida. A morte do velho homem, a morte do Senhor na cruz, que nos levou para uma nova vida. A morte de um tempo. Às vezes o diagnóstico ruim, aquele diagnóstico ruim, chega exatamente para matar aquilo que não pode mais prevalecer. E quando o Senhor quer que morra? E quando é preciso morrer? Qual é a nossa resposta? Bom, essa doença não vai acabar em morte. Então, o que hoje para você parece que já até terminou, já morreu,
Mas o Senhor está dizendo, não, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, e é por amar, No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, e não era falta de amor, não era por falta de amor, não é porque o Senhor não os amava, muito pelo contrário. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Então disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Não é uma delícia quando Deus manda, eu falo no bom sentido, né? Quando Deus manda você voltar para um lugar onde você foi apedrejado, e ele ainda fala, olha, nós vamos voltar para lá. Mas só foi apedrejado lá. Eu gosto muito, sabe, você vai lendo os textos, você não pode passar correndo pelas escrituras, elas são boas demais. Você encontra cada tesouro, que é daí que a sua mente muda completamente, porque Deus vai se relacionar com a gente de acordo com a nossa maneira de pensar, porque se você não acredita, como é que ele pode te levar adiante? Sabe, a nossa vida de pensamentos, que a sua vida são os seus pensamentos, é a sua maneira de pensar. E aí, nós vamos voltar, mas Lázaro foi apedrejado. Quem nunca? Eu acho muito difícil alguém aqui não ter sido levado de volta para um lugar onde você tinha sido massacrado. E Deus leva você para lá, para viver uma glória que você ainda não viveu. Mas nós vamos lá, o senhor acabou de ser quase apedrejado. Pois é, nós vamos voltar. Nós vamos voltar para lá. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Ele está falando dele, você está andando comigo, rapaz. Você vai ter, se você anda com o Senhor, você anda com a luz. Você está na luz, você se torna essa luz, a luz do mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Mas se você está comigo, você está na luz. Não tem como você tropeçar. Se Deus está mandando você para uma direção, pode parecer que está tudo escuro. Mas Ele está dizendo, não, mas você está andando comigo, não há trevas, você não vai tropeçar aí não. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. E isso também fala de nós. Nós demoramos para entender o que Deus está falando, não é? Ele está falando de uma coisa e nós estamos lá. Ele está falando que ele está só dando um cochilo lá. Aí o senhor tem que falar abertamente. Não, ele morreu. Mas olha aqui, Jesus já falou de sua morte, mas seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. E olha aqui, agora eu gosto mais disso aqui, E para o bem de vocês, estou contente que não tenha estado lá. Para o bem de vocês, olha essa escritura. Para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Para que vocês creiam, para que vocês vivenciem uma experiência única. Mas vamos até lá. Mas eu estou muito contente de não ter estado lá. Sabe, essa escritura, ela me ajudou
no processo ali sabe quando você sai de um trauma e aí Deus vai te levando para esse crescimento e de repente é como se você realmente entendesse ali que o Espírito Santo está falando com você, ó, eu te guardei no acidente, mas estou contente que eu não tenha livrado de tudo, não livrei do acidente, mas eu livrei Eu estou contente que eu não livrei você da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu livrei na fornalha. Eu estou contente de não ter livrado você, Daniel, da cova, mas livrei na cova. Ô Paulo e Silas, eu estou contente de não ter livrado vocês da prisão e nem dos açoites, mas eu livrei lá dentro. Olha o que vocês viveram. Cantando e orando, vocês atraíram o Dunamis, um terremoto. Eu estou contente. Será que não é exatamente o que o Espírito Santo está falando com você? Eu estou contente de não ter chegado na hora que você achou que eu deveria ter chegado. Eu estou contente. E aí talvez você está aí dizendo assim, mas eu não sei se eu estou não ainda, sabe? E ele está dizendo, mas você vai ficar. Mas você vai ficar. Você vai ficar muito contente. Porque não é o fim, não acabou, não vai acabar em morte. Pega a palavra, deixa Deus ministrar seu coração. Não vai acabar em morte, é para a glória de Deus. Estou contente de que eu não tenha estado lá. Para que vocês creiam. Aí sempre tem, né, o Tomé, ele não se aguenta, né, o incrédulo, ele não se aguenta. Mas aqui não tem nenhum Tomé, eu sei disso, só ali na esquina, mas aqui não tem. Aqui não tem. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então veja que era uma família que tinha uma relevância. Ao ver, aí eu pulo aqui para o 33, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns, você vê que sempre no mesmo lugar, no mesmo ambiente, tem mentes, ó. Por isso que você tem que prestar atenção. Alguns discípulos não estavam entendendo. O Tomé, ó, como ele pensava, ó, nós vamos lá para morrer com ele. Aqui, você vai ver alguns judeus dizendo, nossa, olha como ele amava o Lázaro. Mas aí tem uma outra turma, ó, várias mentes, ó, vai vendo. É muito importante você prestar atenção, porque daí você vai chegar a uma conclusão de como você pensa. E o quanto a sua mentalidade pode estar sendo um atraso na sua vida. Porque enquanto estavam ali, nossa, olha como ele amava e tal, tinha uma outra turma que estava dizendo aqui, ó, nem acreditavam nele, ó. Essas pessoas nem acreditavam nele. Mas eu tenho que emitir uma opinião dando uma espetadinha. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego. Rapaz, o
Vocês estão falando isso mesmo? Vocês fizeram a CPI do cego. Vocês criaram a maior confusão do mundo por causa da cura do cego. Não poderia ter impedido que este homem morresse? Ah, mas agora então vocês creem? Vocês creem na cura do cego? Creem que ele pode impedir, poderia ter impedido a morte do Lázaro? Está vendo? Tem gente que... É isso aqui, ó, é a mentalidade. Por isso que nós precisamos parar e prestar atenção e não passar correndo pelas Escrituras, porque no estalo você pode entender a sua cabeça, que talvez você nem entende como é que você pensa. Nem consciência da sua mentalidade você tem. Olha que eu encontro gente que não tem consciência nenhuma da sua própria mentalidade. Você está falando com a pessoa está assim, ah, mas como assim? Ah, não estou entendendo isso aqui, você está vendo? Ela não tem consciência. Ela não tem o conhecimento revelado, o discernimento da sua própria mentalidade. E nós precisamos ter. Porque veja que você encontra os que não estavam entendendo, o outro que nós vamos lá para morrer. São cabeças, mentalidades, perspectivas. Uns, olha como ele amava. Ó a perspectiva. Ah, mas ele curou o cego. Ah, mas vocês nunca creram na cura do cego? Não poderia ter evitado que esse homem morresse? Ui, não é só para espetar? É para espetar, porque não creram nem na cura do cego e não estavam crendo coisa nenhuma, porque depois você vai ver, se você continuar lendo o texto, você vai ver que eu não sei se era essa turma, mas que alguns judeus estavam armando para matar o Lázaro de novo para poder envergonhar Jesus. Cabeças. A sua forma de pensar conduz sua vida para um lugar, para uma direção, para um plano, um projeto que às vezes não tem nada de grandioso, mas é sempre para estragar com o que é bom. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à frente. E ele diz, a entrada, e ele diz exatamente assim, tirem a pedra. E a gente, todo mundo fala, não, eu sei o que isso quer dizer, tira a incredulidade. Será que sabe mesmo? Porque sempre quando a gente para aqui, ó, tirem a pedra, será que nós tomamos consciência de que o Jesus, que tinha poder estava ali, com a ideia de ressuscitar o Lázaro, não podia dar uma ordem para aquela pedra ser tirada da frente? Isso nos ensina tanto, gente, que nós precisamos estar sempre voltando. Nós precisamos sempre pedir para Deus o discernimento das pedras que estão impedindo a vida sair. Porque enquanto a pedra não é tirada, a vida não sai. E às vezes parece que é óbvio, mas não é tão óbvio. E eu estou convencida que o óbvio deixou de ser óbvio há muito tempo na vida da maioria. Às vezes você está ali, ó, é tão óbvio, mas a pessoa não vê. Não vê. E às vezes nós estamos questionando, estamos chateados com o resultado, mas somos nós que temos que tirar aquela pedra. Às vezes o orgulho é a pedra, não é só, é a incredulidade, são os questionamentos, são pedras que bloqueiam a vida, bloqueiam um milagre. Os questionamentos internos,
Então, ao invés de você estar aqui, ó, tendo a perspectiva certa, você está indo para uma direção que não vai terminar bem. A pedra do passado que continua no presente, a pedra do excesso de futuro, a pedra da religiosidade. Gente, como a pedra da religiosidade tem sido um atraso na vida de muitas pessoas. Elas estão cheias de tantas coisas que só escravizam a vida delas. E, por fim, elas servem, pelo menos dizem que servem, a um Senhor tão poderoso que cura, que liberta. Mas elas vivem culpadas, condenadas, pesadas, angustiadas, doentes na alma, no corpo. Elas vivem tão oprimidas, tão amargas. Eu encontro tantos religiosos, alguns até com seus títulos, mas tão amargos. Uma amargura. Sabe aquela amargura que você vê que a pessoa fala com amargura? O que está conduzindo a vida dela é a amargura. Tirem a pedra, disse ele. Você pode estar aí tanto tempo, há tanto tempo, e sabe até falar bonito do Senhor. E o milagre quer sair, e o Senhor está dizendo, tira a pedra. Tira a pedra. Talvez a sua boca é a grande, mas a gigantesca pedra da sua vida. Uma boca que fala precipitada, uma boca que questiona. E a boca fala do que está cheio o coração. Como está escrito, você terá o que diz. Você terá o que diz. Você não disse? Você só está tendo o que você fala. Você está tendo o que diz. Você terá o que diz. Ó a máxima da palavra de Deus. Seja feito conforme a sua fé. Eu vejo gente que já era para estar vivendo restituição, está lá na frente, mas sabe aquele tipo de gente que só se pega em coisinhas? O problema da vida dele é o que não é o problema da vida dele. Ele trata como problema o que não é o problema. Porque ele continua enxergando não com os olhos da fé na palavra de Deus, mas com os olhos da rejeição, do incômodo, da ferida, que é a pedra da vida dele. E aí, ao invés da pessoa estar focada em algo tão grande, ele está focado naquilo que não é o problema dele. Você já viu, encontrou gente que está falando de um assunto que você para e pensa assim, esse é o seu problema? O que isso afeta a sua vida? De verdade, qual é o seu real problema? Porque o milagre quer sair, mas você tem que tirar a pedra. É você quem tira a pedra. Às vezes eu ainda vejo pessoas com discussõezinhas inúteis, conversas inúteis, curiosidades inúteis, suposições inúteis, sabe? Gente que já me confessou, bispa, eu e o meu marido já brigamos por causa de gente que a gente nem conhecia, porque eu tinha uma opinião, ele tinha outra, a hora que nós vimos, nós estávamos brigando por gente que a gente nem conhecia, nunca tinha estado na mesa. Você nunca se pegou discutindo sobre a vida de alguém que você não tem nada a ver com a vida dele, nem conhece a vida da pessoa? Eles disseram que eles moravam em 2 torres e o apartamento deles dava para ver
a sacada do outro com a sala do outro. E tinha um homem que vivia solitário lá, e eles começaram a discutir, de vez em quando aparecia uma mulher, e eles começaram a discutir sobre a vida daquele homem. Não, eu acho, ela disse, nem lembro o que um achava, o outro achava outra coisa. Depois os dois estavam brigando por causa de alguém que era um vizinho que eles não conheciam. Para e abre o leque, porque você pode olhar para isso e pensar, meu Deus, que horror! E você está fazendo muito parecido em alguma área, falando da vida do parente não sei de quem, ou da vida não sei de quem, porque eu acho. Então, você não acha, em fulano? Você não acha que foi isso? Ah, eu acho, né? Então, não, para, não é isso aí não. Ah, eu acho, tá vendo? Não dá para falar com você. Pronto, já obrigado. Uma coisa. E você vê, qual foi o motivo da briga de vocês? A do vizinho que está lá, vocês conhecem ele, é parente, alguma coisa? Não, a gente só fica olhando a vida alheia, porque a gente não tem ocupação na vida. Vocês ungiram a casa, vocês clamaram, declararam quantas vezes, leram os 3 capítulos da Bíblia? Não, nós estávamos vigiando a vida do vizinho que estava lá. Eu não tenho tempo. Nós estávamos vigiando a vida do vizinho. Abra o leque. Deixa Deus falar ao seu coração, porque talvez a pedra que está aí, você nem vê. Gente, nós podemos, e eu me incluo, totalmente, nós podemos ser tão tolinhos, tão assim, da gente olhar depois, que assim, ai, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Você nunca ficou com vergonha de você, não? Ai, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Eu já botei até a mão assim. Ai, que vergonha, meu Deus do céu, que vergonha. Como que eu pensei assim, meu Deus, que bobagem que eu falei, para que eu fui me meter nisso? Isso não é problema seu, criatura, fica quieta no seu lugar. Ah, não, mas eu sei, só eu. Você não. Não. Então, por favor, tenha misericórdia de mim, ore por mim, deixa eu contar meus podres aqui um pouco, então. Quem sabe assim você se sente melhor, em começar a ver os seus. Nós podemos ser tão miseráveis. E aí nós estamos aqui. Eu não sei por que o meu milagre não vem, não chega, não sai por essa porta. Claro, ele vai sair que porta? Ela está fechada, tem uma pedra na frente. Você não foi lá tirá-la. Tirem a pedra. Tirem a pedra. E aí, a Marta, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E às vezes é o que a gente está dizendo. Terminou isso aqui. Cheira mal. Não tem como recuperar isso aqui mais não. Não tem mais jeito para isso. Já está cheirando mal. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Ô Marta, desde a hora que eu cheguei, nós estamos tendo um diálogo aqui, eu estou deixando e apontando exatamente para isso, que se você cresce, você veria a minha glória. Às vezes todas as palavras estão sinalizando para isso, estão dizendo para você com todas as letras, está aqui, ei, aqui ó, a palavra fica assim, ó a palavra, aqui, vem cá, aqui, ó, aqui. Às vezes é muito interessante que eu posso ver o Senhor, sabe, com sinais luminosos. A palavra está vindo, está anunciando aqui. Olha para cá, criatura, aqui a palavra, ó, aqui, ó. Eu estou falando, eu estou sinalizando. Eu estou sinalizando que se você crer, você vai ver minha glória. Terminando,
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Você vê que tudo estratégico. Você está vendo que do começo ao fim é uma estratégia de Deus? Está tudo sob controle, não tem nada fora do controle. Você está vendo? Por favor, lê o texto. Se você não entender isso aqui, olha, está falando, não, tá. Está tudo dentro do controle, não está fora, não tinha nada fora do controle. Estava no prazo, estava dentro do projetado, até a oração. Até a oração. Eu só orei assim, o senhor sabe. É só para o povo crer aqui, que o senhor me enviou. Que é claro que eu sei que o senhor sempre me ouve. Mas às vezes tem que orar assim para esse povo entender que foi o senhor que me enviou. Para ver se não perde as vitórias. Está vendo que está tudo dentro do planejado, não tem nada fora do controle, não tem, porque Deus não improvisa. Deus não improvisa. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, saia para fora, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Outra parte tão interessante. Você vê que o milagre saiu, o Lázaro ressuscitou, mas fazer a limpeza, retirar as faixas, ele não ia fazer. O tempo todo ele está dizendo, até o milagre pode vir para nós envolto em panos de morte ainda e que você tem que tirar. Debaixo daquelas faixas tem a sua bênção, tem o seu milagre. Então vai lá e tira as faixas de morto. E às vezes tudo que Deus está fazendo é nos colocar, obviamente, para fazer parte da obra, para que aquilo edifique a nossa vida e transforme a nossa vida. Ele está nos ensinando, parece que acabou, mas não acabou. Estou contente de não ter estado lá. Os corações foram revelados, mais uma vez foi revelado que parte dos discípulos ainda tinha uma mente que não chegava lá, o outro, ou uma mente incrédula. Parte dos fariseus, dos religiosos, até olhavam com um olhar certo, outra turma continuava do mesmo jeito, sempre querendo espetar, pegar problemas. Revelou o coração da Marta, que ainda não tinha entendido o que o Senhor estava falando o tempo todo. Se você crer, você vai ver a minha glória, uma glória que você nunca viu. Não acabou, não acabará em morte. Nos ensinar que se eu não tirar a pedra, meu milagre não sai. E muitas vezes o milagre está diante de mim, mas sou eu que tenho que tirar as faixas de morto. Ai, Senhor, tira isso de mim, tira você dá conta. Eu já te dei graça, eu dei o que você precisava, arranca você. E isso tudo nos faz o quê? Crescer na fé. Pega a palavra. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe disso. Porque sexta-feira Ele nos deu uma palavra rema. Clama a mim e responder-te-ei. Esse é o telefone de Deus. Faz uma ligação para Deus. Clama a mim e responder-te-ei.
E eu vou mostrar, eu vou apresentar a você, eu vou dar a você coisas extraordinárias que agora você não tem nem como mensurar. Vamos orar. Senhor meu Deus, nesta manhã maravilhosa de domingo, no nosso mês de agosto, no nosso segundo semestre, 2026, o ano em que o Senhor nos deu de presente, Isaías 54. Onde o Senhor manda uma mulher estéril, sem marido, cantar uma reviravolta, uma mudança, uma virada. Cantar seus milagres. Uma mudança tão radical, que era sair da esterilidade, do seu abandono, da sua viuvez, e ocupar o protagonismo, e ser um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer. Quantas vezes eu vi isso acontecer, Senhor? Eu vi pessoas estéreis, com a vida tão bagunçada, desalinhada, tomarem a dianteira, serem restauradas, assumirem o protagonismo, com uma história que se tornou referência, um testemunho de mudança, de cura, de libertação, de transformação. Gente que não era ouvida, gente que não tinha credibilidade, gente que não tinha nada de expressivo, assumir a dianteira. Como o Senhor falou, os últimos serão os primeiros. Eu oro para que a Tua palavra tenha possuído os corações, transformado de tal maneira que nenhuma pessoa saia daqui pensando do mesmo jeito, com a mesma cabeça, a mesma visão, a mesma cosmovisão, a mesma perspectiva. Eu oro para que esta palavra tenha impregnado nos corações. Talvez ela não entendeu. E se o Senhor quer que morra? Isso é para morrer mesmo. Para que venha uma glória que ela nunca experimentou. Aqui o Senhor não quis curar, o Senhor quis ressuscitar. E às vezes nós vamos viver esse tipo de situação, que o Senhor vai levar no limite, onde o Senhor vai deixar evidente que o Senhor não quer. Não era para curar, era para ressuscitar. Aquilo já estava morto. Humanamente, já tinha uma pedra ali na frente. Mas a fé trouxe de volta de uma maneira única, especial. Tão forte, um milagre tão surpreendente. E eu oro para que a Tua palavra tenha impregnado os corações, mentes e corações. E que cada homem e mulher, cada um que aqui está, tenha sido possuído por essa verdade. É a sua frase, ô frase. Eu não estou falando que se você crer, você vai ver a minha glória. Eu não estou sinalizando faz tempo. Eu não estou dando sinais para você. É uma palavra que vem, é mais um sinal. É uma mensagem. Eu estou sinalizando o que eu tenho com você. Eu não estou dizendo que se você crer, você vai ver a minha glória. Que ela creia. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós. Acampa os teus anjos aqui. Toca os corações. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E toca profundamente os corações. De tal maneira, Senhor, que nenhuma pessoa possa suportar o impacto da sua presença. Que seja tão forte, tão transformador. Eu oro, Pai, que o Senhor possa soprar nos corações
como o Senhor soprou. Quando o Senhor ressuscita e atravessa a porta onde os discípulos estavam. E como o Senhor, meu Deus, soprou nas narinas do homem, dando o fôlego da vida, que é o teu espírito. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, o Senhor também soprou nos discípulos o fôlego dessa nova vida no Senhor, gerando um novo tipo de gente. Então eu oro para que essa pessoa faça bom uso do sopro da vida, da tua presença, Espírito Santo, que traz vida, traz renovo, traz esperança, dá discernimento e consciência da verdade. Que a palavra continue ecoando e que cada um esteja possuindo agora, porque eu sei que o Senhor está dizendo aqui para algumas pessoas, e se eu quis que morresse? Mas não acabou. Você não pode dar algo como terminado, porque não terminou. Eu não estou falando desde de tanto tempo. Ou talvez o Senhor está dizendo para alguns, será que desde quando você recebeu essa palavra profética eu não estou falando com você? Que se você crer, você vai ver a minha glória? Canta, ó estéreo. Canta suas vitórias. Eu não estou dizendo que se você crer, você vai ver a minha glória. Eu não disse que se você cresce, veria a minha glória. Tira a pedra, para que você tenha o seu milagre. Continue, Espírito Santo, fazendo a obra. E que o fôlego de vida, o sopro da tua presença, tenha trazido renovo e esperança, um fortalecimento, cura e restauração agora. Em nome de Jesus, eu declaro cura interna, cura para a mente e para o coração, cura para este corpo agora, em nome de Jesus. Eu declaro renovo, eu declaro vida e um recomeço, que aquilo que estava morto volte à vida. Eu declaro que cada um que tem esperado o seu milagre, veja a sua glória num nível que nunca experimentou antes. Eu abençoo a tua igreja e peço que o Senhor se manifeste aqui, que a sua glória seja real e palpável. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo poderosamente. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.